Olá, seja muito bem-vindo, Papo de Novela. Eu vou falar que é a temporada 2025 no ar. A gente deu uma paradinha no Papo de Novela. E vamos começar com o Papo de Novela, Marco, que eu acho um dos mais apropriados. Segunda-feira que vem estreia História de Amor, né? Uma grande homenagem ali a Manuel Carlos na edição da tarde, né? Já tem uma Tieta no Vale a Pena Ver de novo, funcionando muito bem. Qual a sua expectativa? Você acha que essa é uma daquelas novelas que vai funcionar? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que a gente estiver falando. Independente da hora que você esteja assistindo, tá valendo. Eu acho que é um grande acerto da Globo. A gente comentou isso na época de Tieta, né? Muita gente com dúvidas sobre o filtro da novela ser uma novela antiga, de ser uma novela forte para o horário, etc. E nós dois aqui falamos que a Globo ia acertar, levando Tieta no Vale a Pena Ver de novo. E agora a gente está vendo aí que a Globo está colhendo um avanço para o horário do Vale a Pena Ver de novo, que está impulsionando a novela das 6, das 7 e aí por diante. Então, eu acho que História de Amor tem tudo a ver. E novela boa é novela boa, né? Se ela estiver bem amarrada, pode trazer a polêmica que for, que você vai mastigando, né? Digerindo essa polêmica da melhor forma. Tieta tem todos os assuntos ali que às vezes você fala, putz, mas isso iria incomodar, né? E não, funciona. Espero que História de Amor traga isso também, né? Assim, que a gente consiga trazer aquele texto do Maneco, que é um texto um pouquinho mais de contemplação, de você pensar um pouco mais, de refletir ali. Mas é uma história de amor. Justamente. Como a gente vai discorrer aqui sobre História de Amor é uma novela temporal e é uma novela que não traz polêmicas. É uma novela que traz o beabá, o feijão com arroz, e vocês vão entender por que História de Amor é um feijão com arroz, bem feitinho, daquele bem saboroso, bem gostoso, que todo mundo come com prazer. E novela precisa trazer polêmica para ser boa? Não, eu acho que não. Para mim, não. Eu acho que, por exemplo, as maiores novelas, excetuando Vale Tudo, que tinha muita polêmica, mas se a gente for ver A Viagem, Mulheres de Areia, as novelas, as grandes novelas, elas não tinham necessariamente que trazer polêmica. Você não vê polêmica assim em A Viagem, por exemplo, ou Mulheres de Areia, ou A Gata Comeu, ou qualquer outra novela assim. Mesmo as novelas do Benedito Rui Barbosa, que eram novelas mais fortes, assim, mas você não vê polêmica em Cabocla, em Sim a Moça, Renascer também. Grandes polêmicas não. Tinha o grande entrever entre o bem e o mal, que está longe de falar de polêmica, né? Bom, História de Amor, vamos lá. Eu acho que a polêmica de História de Amor nessa volta é o regresso de Regina Duarte à Globo, né? Que todo mundo falava, não, a Globo não vai mais reprisar a novela com Regina Duarte, que nada, até gravou a chamada, fez ali uma chamada maravilhosa. Bom, Roque Santeiro, ela está impagável ali, né? Você pode não concordar com o pensamento político dela, com algumas posições dela, mas não tem como não reconhecer que Regina Duarte está, sim, entre as maiores atrizes, fez personagens emblemáticos, Viúva Porcina, um desses grandes exemplos, e é a recordista de Helenas de Maneco, né? Sim, tem 3 Helenas, né? Se a gente for analisar a carreira da Regina Duarte, ela só esteve no topo, sempre no topo, ela nunca decaiu. Ela manda muito bem no drama, na comédia, em todos os aspectos dramáticos e televisivos. Então, a Regina Duarte é uma grande atriz. Então, independentemente da posição política dela, a gente tem que valorizar a atriz brasileira. É como a gente está falando agora de Fernanda Torres. Muita gente de direita falando mal, torcendo contra a gente tem que torcer pelo que é nosso, não interessa o viés político, né? E Regina Duarte, além da chamadinha da Globo, você viu que ontem estreou no Viva o Retratos de Mulher, né? Retratos de Mulher com a Regina Duarte, acho que é 8, 10 episódios, e ela fazendo um tipo em cada episódio. Inclusive, eu tenho gravado isso daí, desde a época que passou, eu gravei em DVD, em VHS, depois passei para o DVD, mas agora está disponibilizado aí no Globoplay e é muito legal, muito bacana, você vê a versatilidade dela, ela faz uma mais dramática, uma mais cômica, uma mais
doidinha. Você vê a Regina Duarte em todas as nuances de atriz nesse programinha aí da Globo, que foi bem Eu legal. lembro que Retrato de Mulher provocou bastante discussão na época, viu? Provocou bastante. E é isso mesmo. Bom, Regina fez Malu Mulher, né? Que foi emblemático também lá né, na hora que começou a se discutir sobre o feminismo, ela estava lá e mostrava toda essa mulher empoderada ali, né? Sim, Acho que ela sempre esteve em papéis marcantes em produções importantes ali, né? Talvez por causa de Malu Mulher, daquela peça, eu acho que era o Santo Inquérito, né, que ela fez também no teatro, que foi muito emblemática nos anos 70, 80. Talvez por isso a figura da Regina Duarte sempre foi aliada a uma mulher vanguardista, de esquerda, digamos assim, com pensamentos progressistas, e não necessariamente era a pessoa Regina Duarte. E a gente tem que respeitar. Temos que respeitar todas as nuances políticas para acabar de uma vez por todas com essa polarização aí do Brasil e bola para frente. E o nosso assunto não é política aqui, mas eu quero saber de Helena. Por que Helena de História de Amor é tão marcante? Acho que, em primeiro lugar, é a primeira Helena da Regina Duarte, a primeira das três, né? Então, isso já é algo a ser encarado como uma coisa legal. Segundo lugar, é um feijão com arroz bem feito, como eu falei. É uma novela simples, de história simples, que não dá grandes viradas mirabolantes, mas o texto do Manuel Carlos em História de Amor é primoroso, é muito legal. Vamos lá. História de Amor teve 209 capítulos, foi ao ar de julho de 1995 a março de 1996. Ela é recordista, está entre as recordistas de reprise, porque ela foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 2001, depois no Viva por 2 vezes, 2014 e 2023, e agora teremos essa nova reprise aí em 2025. Enfim, novela boa se reprisa. Novela que a usurpadora, que a Aninha nos diga da usurpadora, né? A usurpadora tá aí para ser reprisada, vem mais uma reprise. É novela boa? É mexicana? É boa, então vale a pena. História de Amor Se é tá nesse isso, caminho aí. o que vale é a história boa, né? Se pega o público, é isso que é importante, né? Com certeza. E teve uma audiência média de 34,2 pontos. Ela sucedeu Irmãos Coragem e foi sucedida por Quem é Você, que seria a última novela da Ivani Ribeiro, mas como ela faleceu, ela foi escrita pela Solange Castro, alguma coisa, que acabou não decolando como autora solo, porque Quem é Você, apesar de eu gostar, foi uma novela um tanto quanto desastrosa, deu um rombinho ali na audiência. Depois o Lauro César ajudou a melhorar e ela dá uma melhorada dos 50 capítulos para frente, ficou bem legalzinha. Mas a Globo vinha tendo uma queda de audiência acentuada no horário das 6, porque ela começou lá com Mulheres de Areia com 49 pontos, quase 50. Depois deu uma caidinha de leve para Sonho Meu, 45, 44 pontos. Aí depois veio Tropicaliente, que derrubou para 39, e quando chegou Irmãos Coragem, caiu para 32. Então, foi um grande acerto da Globo ter colocado História de Amor às 6 horas, porque elevou em 3 pontos a audiência aí do horário e trouxe uma coisa importante, que foi prestígio. O horário das 6 ganhou mais prestígio com o Manuel Carlos ali, voltando à Globo, depois de uma temporadinha na Manchete. Não, ele voltou à Globo com Felicidade, a novela antes. E tinha ficado você, na Manchete. Você sabe que essa novela, até por ser às 6 horas, ela teve problema ali de classificação e o Maneco precisou ajustar a história, né? Porque ele queria aquele triângulo amoroso, né? Mãe e filha apaixonadas pelo mesmo homem, e que isso falou, para 6 horas não dá, né? Não dá para fazer. Aí ele aproveitou esse gancho aí para laços de família mais tarde, né? Mas ele esqueceu essa polêmica aí. O que eu achei muito bom, porque às 6 horas da tarde tem que ser uma historinha mais leve, mais água com açúcar. Vamos lá, a história. Eu acho, Marco, que às vezes a gente fala assim, mas é uma história mais leve, é uma história mais água com açúcar, tal, mas que, pelo menos História de Amor, eu tenho certeza que teve muita dona de casa que se identificou ali, que torceu
ali por aquela Helena, porque vê, né, a relação que ela quer estabelecer com a filha, né, os desafios, que é o desafio, né, de você ter uma nova paixão, ao mesmo tempo você tem que cuidar da filha, tem que cuidar da carreira, tem que cuidar... na hora que você coloca todos esses elementos de uma forma que o Maneco consegue fazer muito bem, que é essa crônica, né, que tem essa conversa cotidiana também, né? Pô, o telespectador se identifica, e é isso que uma boa novela precisa fazer, né? Exatamente. Ó, qual é o grande drama da dona de casa, do público que geralmente prestigia as novelas das 6? Não existe um grande drama ali na vida da maioria das pessoas. A dona de casa, o público das 6, que é composto por bastante adolescente, criança, etc., está querendo uma novela leve ali. E História de Amor trouxe esse tempero da novela leve, mas com aqueles diálogos que só o Manuel Carlos consegue envolver a gente, porque a gente tem pessoas que reclamam, eu sou uma delas, que às vezes tem cena do Manuel Carlos de café da manhã, que ele adora, né? Aqueles cafés da manhã lindos, e o povo começa a falar, e começa a falar do tempo, começa a falar da violência da cidade, aí entra a empregada, dá um palpite, o cachorro entra, dá uma latida, então todo mundo tem diálogo ali, né? Então, às vezes, esse cotidiano é muito bem escrito por ele. Então, goste ou não, é primoroso, né? Vou fazer um resuminho da história aí da novela. Então, é o Carlos, o protagonista é o Carlos e a Helena, claro, mas é o Carlos do Manuel Carlos, inclusive é o primeiro personagem do José Maier, a gente vai falar mais para frente, numa novela de Manuel Carlos, não o primeiro personagem dele na televisão, com o Manuel Carlos. Depois eles viraram parceirões. O Carlos é um médico, ele está indo casar com a Paula, personagem da Carolina Ferraz, e no meio do caminho ele encontra um casal brigando e a Joyce, que é a Carla Marins, é agredida pelo namorado dela, o Caio. E ele socorre essa moça, leva ela para a clínica dele para cuidar dela ali naqueles primeiros momentos. E o casamento atrasa, a Paula fica muito pistola, porque ela era totalmente Carolina Ferraz. Que é a imagem que a Carolina Ferraz, pelo menos, passa, pelo menos para mim, que é uma pessoa nervosa, voluntariosa, etc. Eu acho que aquela personagem é a Carolina Ferraz. Ela fica muito puta, mas casa. Eles casam, começam a ter aquela vidinha a dois, e o Carlos se interessa em saber como que a Joyce está. E quando ele se aproxima da Joyce, ele conhece a nossa querida Helena, da Regina Duarte, e os dois se apaixonam. Ele é casado, não pode viver essa história de amor, mas a Paula faz da vida dele um inferno, porque ela tem um ciúme absurdo da Sheila, que é a personagem da Lília Cabral, sensacional mais uma vez, e a Lília Cabral inferniza a vida de todo mundo. Ela, inclusive, se aproxima da Helena, como se ela fosse boazinha, amiguinha, mas é para detonar ali o sentimento que já estava sendo criado entre a Helena e o Carlos. Ele separa da Paula e começa uma história de amor com a Helena. E aí a vida dos dois vira um inferno, porque a Paula é um demônio, a Lília Cabral enlouquece, a Sheila fica bem doidona, e tem todo aquele círculo de amigos, o pai deles, o pai da Joyce, que é ciumento, que é o personagem do Nuno Léo Maia, excelente, é um ex-nadador, um ex-atleta, ele é excelente, ele é voluntarioso, ele é um cara chato pra caramba, mas ao mesmo tempo muito honesto, muito bom. E aí começa todas as histórias paralelas desenvolvidas por Manuel Carlos de uma maneira brilhante. Aí você vê que assim ele cria torcida, né? Porque o bacana é isso, né? Você sabe que os dois são apaixonados, né? Você quer torcer, e aí você tem o vilão, que não precisa ser necessariamente o vilão, né? Mas é quem luta contra aquele casal, né? Eu acho que isso que é muito bacana quando você pega essa estrutura clássica do Maneco, né? Que sabe fazer muito bem. E é interessante, né? Porque na obra dele, ele vai repetir talvez essas questões, né? Que são questões muito, muito próximas do telespectador, da telespectadora, né? De você viver uma paixão e ter gente que não vai deixar você viver, de você lutar, né? Porque no fundo, Marco, a gente luta para viver um grande amor,
até que a vida nos separe, né? Até que a morte nos separe, né? É isso que a gente quer, viveram felizes para sempre, né? A gente luta por isso, né? E a vida sempre vai trazer, e o folhetim talvez coloque um holofote maior. Uma vez Newton Travesso conversou comigo, né? A gente estava falando sobre novela e tal, e ele falou assim: Vanucci, novela, a pessoa que está em casa tem que olhar e se projetar lá e falar assim: nossa, aquela luta é mais difícil do que a minha, ou aquela luta é a minha luta. Né? Você tem que se colocar, você tira a sua dor e joga na dor da. A novela serve para isso, né? Ela serve para isso. E a gente vê essas histórias e só vai torcer mesmo, né? Só vai torcer. É a famosa identificação, né? Você tem que se identificar com aquilo que está vindo. É o que basicamente está acontecendo comigo hoje em dia com a garota do momento. Eu me identifico com aquela trama, com aqueles personagens, com aquela história, com aquela luta daquela menina que está sendo, nossa, interpretada brilhantemente por essa garota aí, a Duda Santos, que vai ter muito sucesso ainda, porque ela é fantástica. E a novela traz isso, essa identificação. História de Amor, eu acho que identificou o público, né? Trouxe uma realidade ali bacana por horário. Não, você falou de Garota do Momento, eu acho que Garota do Momento é a principal novela hoje da Globo e a que tem servido de lição ali para muita gente. Ela traz todos os assuntos do momento, coloca tudo ali, é dinâmica, né? Não tem barriga, você não vê barriga na novela, bem interpretada, é o que a gente gosta. Que é o caso de História de Amor. Você pode até falar, não, foi uma novela que entregou, ponto final. Né? Olha, e você vê como é interessante, né? Eu li alguns internautas, pessoas até que eu respeito, inclusive colegas seus, de jornalistas, falando: Plumas e Paetês é uma novela lenta, com acontecimentos que está decepcionando porque é lenta. Gente, quem fala um negócio desse, cara, eu tenho até dó, porque não conhece um texto brilhante quando vê um texto brilhante pela frente. Não há necessidade de ter milhões de acontecimentos para uma novela ser interessante, para uma novela ser legal. Plumas e Paetês, por exemplo, está desenvolvendo, eu já estou no capítulo 14, 13, eu estou atual, do que está passando. É um cotidiano tão bem escrito pelo Cassiano Gabus Mendes, que a gente se identifica ali com aquele povo. É muito legal. E História de Amor é o quê? Cotidiano. É tão cotidiano, Vanucci, que a Regina Duarte chegou a dizer, ela chegou a procurar o Boni, falou assim: Boni, vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa novela naquelas soap operas americanas que não tem fim, e vai 1, 2, 3, 10 anos. Ela falou: eu não quero mais parar de interpretar essa Helena, essa mãe, e a gente tem história para contar por uma vida. E, de certa forma, a Regina Duarte tinha razão. História de Amor é uma história de vida, dava para contar a história daquele povo lá, introduzindo novos personagens, mas aí o Boni falou: não é possível, e cortaram a novela. Eu acho que assim, aqui no Brasil a gente só conseguiu fazer uma soap opera com Malhação. Né? Mais ou menos, né? Porque não era a mesma história, né? No começo até foi, né? Era a ideia. No começo até as primeiras temporadas foram. Depois precisou mudar porque a gente talvez não tenha comprado como Dallas, como essas grandes produções americanas passaram. Se você for na Alemanha, Marco, tem novela lá que está há 10 anos no ar. Né? Mas Days of Our Lives tá, acho que há 30 anos no ar nos Estados Unidos. Não, e vai mudando, né? Porque nessa temporada eu sou o protagonista, dá para talvez ser na segunda, mas aí eu já envelheci, entra você como protagonista e aí eu tenho menos espaço na outra temporada, e aí vai, né? E começa, né? E é isso, daria mesmo. Quando você pega uma Helena, vai. E até o desafio, né? De como é que vai ser essa mulher, como é que vai ser essa uma filha da Joyce seria a Helena, dali 10 anos a atriz está crescida e bota uma atriz ela para ser a Heleninha, e aí vai tocando a história. E aí vai. Uma excelente ideia, mas que não deu certo. Bom, uma curiosidade. O Manuel Carlos, ele escreveu Por Amor antes de Felicidade, para vocês terem noção. Ele vinha de Sucessos das 6, Maria Maria, depois fez A Sucessora, tudo novelão, das 6, super sucesso. Aí ele ajudou a escrever Água Viva, ajudou a escrever escreveu Baila Comigo e escreveu Sol de Verão.
Aí teve aquela tragédia toda do Sol de Verão, que se vocês não souberem, assista o Papo de Novela, que já teve Papo de Novela de Sol de Verão. O autor, um dos atores morreram, né, o Jardel Filho. Ele ficou muito deprimido, ele pediu para sair da Globo, falou que não ia escrever mais novela longa, queria escrever novela curta, e a Manchete abriu as portas para ele. Ele foi para a Manchete, escreveu uma novela lá chamada Novo Amor, que é uma história de amor. Inclusive com o Nuno Leal Maia, ele era o protagonista. Ele, o Carlos Alberto e a atriz eu me esqueci. Era um triângulo. Pena que a dramaturgia da Manchete, ela abusou demais, né? Ela foi cara demais ali. E a Manchete depois teve todos os problemas, tal, porque realmente ela competia ali, teve grandes produções. A gente fica muito em Pantanal, porque foi um grande marco mesmo da dramaturgia, mas você tem histórias, você tem uma Glória Pérez escrevendo bem para poder voltar forte depois para a Globo. Você tem produções muito boas ali, muito boas. Foi o que aconteceu com o Manuel Carlos. Ele provou que ele conseguia escrever uma novela curta e de sucesso, porque não foi um sucesso enorme de audiência, principalmente em outras praças, mas no Rio de Janeiro foi. Inclusive, Novo Amor não chegava a bater a Globo, mas ficava em segundo lugar ali, batia o SBT, o que era uma grande coisa para a Manchete na época. Mas ele tinha escrito Por Amor, e aí a Globo chamou ele de volta e falou, não, volta para cá. Ele voltou com Por Amor debaixo do braço. Mas a Globo falou assim, escreve Por Amor, às 6. Ele falou, não, Por Amor não é novela das 6. Por Amor é novela das 8 na época, né? Das 9. Aí ele escreveu Felicidade. Aí Felicidade foi um bom sucesso, um grande sucesso, com a Maite Proença e o Tony Ramos. Beleza. Uns anos depois, vou escrever Por Amor. Às 8. Não. Escreve às 6. Então vou escrever História de Amor. Aí ele escreveu História de Amor. Só para depois a Globo afiançá-lo de novo no horário das 9. E ele escreveu Por Amor. E foi um sucesso incrível. Também uma das novelas mais reprisadas da Globo. E reprisou a Branca, todo mundo quer ver. Você sabe que eu gosto tanto de Felicidade, eu acho que eu tenho um momento, não sei se tem ali uma memória afetiva gostosa da época, assim, mas foi uma novela tão gostosa para mim, Felicidade, sabe, assim, foi uma novela bem, assim, eu acho que eu chegava, assistia com calma ali, tinha todo É como a Garota do Momento traz hoje esse prazer. Não é? Dava um prazer muito bom, sabe, de assistir. Felicidade eu gostei também. Então, aí depois a gente já falou da paixão da mãe e da filha, que ele queria escrever isso no horário das 6, mas a censura na época torceu o nariz, apesar de não ter mais censura. Podia a banheira do Gugu, todo mundo meio pelado lá no domingo, sushi do Faustão. Foi você que fez o sushi do Faustão? Não tá. Essa época eu ainda era crítico de TV, não estava na produção, não. Que, aliás, o sushi ali do Faustão, aquilo deu foi um momento em que o Fausto virou e falou assim, não, a partir de agora o comando do conteúdo está na minha mão, né? Porque ele falou, eu sou o responsável. Aí ele puxou e mudou totalmente o programa, porque realmente as pessoas estavam querendo fazer de tudo ali para conseguir a audiência, né? É importante pontuar isso, né? E a partir dali ele passa a ter um controle muito maior do que ele fala, já que eu vou quando o programa melhorou, né? Quando o programa e aí é quando o programa decola mesmo e desgruda do Domingo Legal, e aí vai. Legal, aí o Gugu fez aquela bobagem da entrevista do PCC, que foi mais isso ou menos... Isso é importante, viu? É muito importante quando... chorando pelo Gugu, né? É muito importante você ter o controle do conteúdo. Tem que ter o controle, E aí o Gugu cai em desgraça, é como o Rodrigo Faro caiu mais para frente, e o Faustão sempre linear, né? E tem um negócio que a gente traz disso para a novela também, que é o autor ter o controle da novela dele, né? Então, assim, quando você pega o Maneco e fala assim, Maneco, isso que você está tentando fazer não vai dar para o horário das 6. Ok, ele vai, acha um outro caminho e seguiu a novela. É óbvio que você vai orientar, vai ter alguém ali, vai ter um Boni que vai conversar com ele, vai falar, isso aqui pode, isso aqui não pode. Era um outro momento também da Globo que você tinha grandes criadores, grandes diretores olhando tudo, né? Hoje talvez falte um pouquinho desse olhar, né? Mas você viu a entrevista do João Ximenes, que polemizou? É isso. Sobre o que você está falando.
É isso. Então, quando você tem esse lance, você consegue criar de tudo, né? Porque todo autor é responsável, né? Quando você tem quando a preocupação está só em conseguir audiência e não contar uma história, você se perde, né? E quando você fala, não, eu tenho uma responsabilidade no conteúdo, aí o caminho vai. Por isso Agora, você que fala assim, depois nós vamos falar sobre Zé Maier, né? Eu tava vendo aqui, claro, né, que todo mundo fala, putz, tem dois ali que eram complicados para Globo, três, né? Porque você tem a Carolina Ferraz, que hoje está na Record ali também, né? Que processou Globo, tal, não sei o que lá. Você vê que, como é uma bobagem, o que importa é a história, e estas questões são questões outras que são resolvidas depois com o tempo, né? Mas você olha ali e fala, pô, mas que casal bonito, né? Que era Zé Maier e Regina Duarte em História de Amor, né? e o Zé Maier fazendo o primeiro pegador dele, né? Porque ele já pega 3 logo de cara nessa novela. Pega 3, né? E o cara era bom, não tem como falar. O José Maier era excelente. Vamos primeiro a Regina Duarte. Regina Duarte fez a Helena, né? De História de Amor. Depois ela fez Por Amor e depois ela fez Páginas da Vida. Então a Helena a Regina Duarte é a recordista de Helena. Casou muito bem ali com o texto do Manuel Carlos. É uma pena que a gente não tenha o Manuel Carlos com uns 10 anos a menos para continuar escrevendo mais coisas aí, apesar do último deslize dele. Eu acho que todo mundo desliza, né? Mas ele foi um autor brilhante. E o José Maier, ele fez, História de Amor, Laço de Família, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, Viver a Vida e Presença de Anitta. 5 produções do Manuel Carlos. E sempre como protagonista pegador. Então o cara era foda mesmo, né? O cara era bom. Ele trazia essa. É claro, né, que depois tem todos os acontecimentos e que aí coisas que não são justificáveis, né? A gente está aqui analisando o trabalho dele, mas ele imprimia muito bem para esse tipo de personagem. E o Maneco tinha a turma dele que ele gostava, né? Então ele também contava, né? Lília Cabral fez muita coisa do Maneco. Você tem Viviane Pasmanter, né? Ele sempre dava uma laçada nela lá, né? O Maneco é um autor que a própria Regina, né? ele é um autor que busca, né, a turma dele, né, que fala, e ao mesmo tempo inova dentro do universo dele, inova, né? E é um autor que traz outros elementos, né? Ele se preocupa com a trilha sonora, ele se preocupa com o ambiente que vai. Então, assim, a minha novela está muito neste eixo aqui, ponto. Né? No universo dele, você olha a obra do Maneco, você fala, esta é uma obra do Maneco. Com certeza. O Leblon World, né? Porque ali tudo se passava sempre ali no Leblon do Rio de Janeiro, aliás, é o metro quadrado, eu creio que seja o metro quadrado mais caro do Brasil, não é não? Leblon? Não sei se é Leblon, Copacabana. Copacabana já foi muito, aí você tem não, Ipanema. Copacabana não, é Leblon ou Paulista. É um dos dois, eu acredito que seja, porque Leblon... E é uma maravilha aquele Leblon. Nossa, que lugar lindo. Se você assistir História de Amor, vai no Leblon, vai ali dar uma voltinha no Leblon, no Rio de Janeiro, ver as paisagens, você vai se sentir dentro do ambiente do Manuel Carlos. É incrível como aquele bairro respira e inspira Manuel Carlos. É muito bacana, muito legal. Várias novelas ali. Que mais você destaca de História de Amor? Curiosidades que nós já estamos chegando nos 30 minutos. Foi a 7ª trilha sonora mais vendida da história da Rede Globo, a trilha sonora internacional, realmente ela é fantástica. A Renatinha Vasconcelos, que está no Jornal Nacional, faz a abertura de Por Amor. É aquela mulher que roda, que abraça, que levanta a perninha, muito fofa, novinha, fazendo a abertura de História de Amor. Basicamente é isso. Eu acho que vai ser um sucesso. Tem muita gente fazendo expectativa, inclusive eu, e tem tudo para dar certo aí. A Globo ir caprichando cada vez mais nas reprises. Não pegar uma reprise qualquer, sem citar nome, mas uma novela das 7 ou das 6 que tenha sido um sucesso mediano, joga lá, não vale a pena. Não, a gente quer novela boa, tanto nessa faixa chamada agora faixa especial, né, de novela. Edição especial. Especial tal. E o Vale a Pena.
né? Aliás, a Globo estava na hora de dar um nome. É uma das coisas que me falta um Boni para a Globo, sabe? Um cara assim que, pô, tem que ter um nome. Não é entrar uma novela. Edição especial. Ah, mas não tem uma aberturinha. Tipo, Paraná, né? Não tem uma aberturinha. Tinha que ter uma aberturinha, um nome ali, novela da tarde, que nem no SBT, sei lá. Mas tudo bem. O importante é ver novela. Eu gosto da edição especial, porque aí o nome é a própria novela, entendeu? Que já tem uma abertura. Tem que ter uma aberturinha. Edição especial. Mas eu acho que é importante, assim, a volta de Alma Gêmea, a volta de Tieta, a volta agora de História de Amor, a própria Cabocla, que não deu tudo que deveria dar, né? Poderia ter rendido mais. Mulheres de Areia, que teve há pouco tempo. Eu acho que mostra, assim, quando você... O que o público quer. E hoje a Globo, quando você pega a Tieta, por exemplo, a Globo está muito à frente das 3 emissoras que estão com o jornal popularesco ali, né? Você pega a Record, SBT e Band, somadas não chegam a Tieta, né? Então você pega 3 emissoras com o mesmo produto, somados não chega a Tieta. E que mostra que, assim, sim, existe um público, e Tieta tem um lance que, assim, entrou muita gente nova para assistir Tieta, que não era do horário. Trouxe um público masculino para o horário, que não era esse público do horário. Então, quando você tem uma boa produção, quando você tem algo realmente forte, você atende a quem gosta de novela, né? Então, se é para reprisar, que sejam os clássicos. E que pode ser, putz, mas História de Amor já teve reprise. Ah, mas vale na edição especial. Neste momento dos 60 anos, vale tal coisa. Porque agora, fica cada vez mais difícil da Globo realizar o sonho de muitos televisivos, de muitos fãs, que é ter uma revista eletrônica ali à tarde, e até de muitos diretores da Globo que acreditam que talvez uma revista eletrônica desse um resultado comercial maior. Porém, quem abre mão de uma boa novela que dá audiência, depois do sucesso de Eita, você fala assim, vamos acabar com Vale a Pena Ver de novo? Não dá, por enquanto, pelo menos, não dá. Não dá. Não, eu acho que não. Olha, uma revista eletrônica eu acharia ótima. Ó, com, vamos dizer assim, Sônia Abrão, Vanucci, novela no meio, fofoca, comentários de bastidores e assim, um programa tipo Mulheres, né? Mas não voltado para o público feminino, voltado para o público televisivo mesmo. Para falar de televisão, para comentar Big Brother, como a Sônia Abrão fala e faz com sucesso. Inclusive, agora que o Big Brother voltou, ela voltou a estar lá em cima, levando em consideração que uma rede de TV para atingir 0,1% já é uma dificuldade danada, e a Sônia dá um ponto e meio, às vezes chega até 2 pontos com o programa dela. Então, uma revista eletrônica ali, falando de novela, falando de televisão, seria muito saudável. Até para financeiramente para a Globo, eu acho que seria legal. Mas precisaria ter as pessoas certas e o conteúdo certo. Não adianta botar um video show moderninho, com BBB apresentando, um monte de piadinha, umas bobagens, ninguém mais quer ver isso, entendeu? O povo quer ver o que está passando na hora, quer ver curiosidade, como o quadro Falha Nossa que tinha no video show, todo mundo gostava, até hoje ia estar fazendo sucesso, mas precisa de gente de peso para o comando, né? Mas hoje o Falha Nossa já não existe mais, é tão ensaiado antes que os atores estão errando menos, sabia? Verdade, por causa do processo, o processo é outro. Bom, Marcos, vamos ficar aqui com o nosso papo de novela. Semana que vem a gente volta. Sábado você está na revista de sábado. O povo está cobrando você mais na Super Live lá, viu? Só chamar. Só chamar. Chega quarta-feira à noite, ele sempre tem compromisso, vai tomar vinho, não sei aonde, tem aula de filosofia. É que a turma da Super Live é grande, né? Você está tendo que até repartir. Que eu vi que os 4 da semana que eu fiz não foram os 4 da última semana, né? Porque é muita gente. E eu acho legal isso, porque o público está em casa, vai vendo opiniões diferentes, gente diferente. E você está com um time muito legal, né? Todo mundo que você coloca na Super Live, todo mundo tem qualidade ali. É muito legal, cada um com uma visão. As brigas ali do Judian com quem mesmo? Com o Valfredo. Isso, com o Valfredo. Eu acho o Valfredo demais. O Júnior é uma figura. Mas é isso. A Super Live é isso, que é o canal do Vanucci. É uma tribuna para a gente falar de televisão sem as
É óbvio, né, que você vai ter um gosto, eu vou ter outro, tal, e é esse encontro de opiniões diferentes, de gostos diferentes, que faz o canal do Vanucci. Estamos crescendo, viu? Está aumentando, pouquinho a pouquinho, estamos chegando lá, E tem também o site canaldovanucci.com.br. Vou contar um negócio para você, Marco. Vai lá. O site está já em processo de reforma. Vem um novo site, muito mais moderno, muito mais ágil e uma coluna papo de novela só para você ali, ó, com destaque, só para você. Prepare-se já para você fazer aquelas fotos assim de perfil de site, tá? Adoro escrever. Adoro escrever. Escrevo desde os 11 anos de idade, eu escrevo. Eu já escrevi só de texto, que eu chamava de novela quando eu era criança, uns 40. Tem umas 40 histórias que eu já escrevi. E adoro escrever. Muito bom. Vamos descobrir essas histórias. Vamos... Aliás, bom, depois a gente conversa aqui nos bastidores. Acho que vou ter que dar uma passada por aí para ver esse seu baú de novelas antigas aí, para usar umas imagens. Você vai ver os próximos episódios da Galeria de Ouro lá no Mulheres. Ó, legal. Tá vindo coisa aí. Aliás, boa. Parabéns pelo programa, que está muito legal. A homenagem ao Tony Ramos, quem não viu, corre lá no site para ver. Vale a pena. Gente, que homenagem linda. E a esposa do Tony Ramos falando dele, e ela se emociona. Gente, eu me emocionei aqui. Foi muito legal. Olha, vocês estão de parabéns, você está de parabéns. Que amor bonito ali, né? Que amor bonito. E é isso, ensina a todos nós, é um grande exemplo. Bom, Marco, voltamos semana que vem com um papo de novela, hein? Não vá de novo viajar para Milão, renovar seu guarda-roupa. Foi fazer cruzeiro ali no mar Mediterrâneo, entendeu? Os paparazzis mandaram as fotos, a gente não pode publicar, viu? Realmente. Tá bom. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.